Bom, boa noite a todos, né? Sejam todos aí bem-vindos. A gente vai dar prosseguimento ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje no capítulo 24, né? A nossa reunião aqui da Amivale do Paraíba, e a gente está dando prosseguimento a mais um capítulo aqui do livro, que a gente se reúne todas as quartas-feiras para estudar em conjunto, né? Então, vamos dar o segmento. Hoje a gente vai estudar o capítulo 24, Luta Expiatória. Então, como de costume, a gente vai lendo. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, algum comentário, fica à vontade. E, no final, a gente faz, como sempre, aquelas nossas considerações finais sobre o estudo que a gente realizou na noite. Luta expiatória. Junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado ao chão. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente, de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. O doente aparentava madureza física, mas Aulos, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido. É um pobre irmão em luta expiatória, e, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores, que aliciou no passado, pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo o problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice, vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque não sido empregados em seu benefício, sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Aqui a gente já pode fazer uma reflexão aqui, né? Às vezes a gente vê processos dolorosos, né? No campo até da psiquiatria, da neurologia, com patologias aí psiquiátricas, neurológicas aí graves, né? Quadros aí às vezes convulsivos, de difícil controle, né? Quadros psiquiátricos também de difícil acompanhamento, de difícil controle. Geralmente as famílias, né, ficam desesperadas, né? E muitas delas até duvidam, começam vamos dizer, a vacilar na própria fé, né? Dizendo assim, puxa, né, meu filho vive um quadro desse, né, desde que nasceu, e às vezes aquele quadro vamos dizer, se arrasta por toda a encarnação, sem às vezes a gente compreender aquilo de um ponto de vista mais amplo, né? Que às vezes são processos obsessivos, aqui como traz, que vêm já de muitas encarnações. São compromissos que aquele espírito está trazendo, e essas dificuldades que ele passa são experiências necessárias para o próprio reerguimento, para o próprio tratamento desse espírito, né? Então, se a gente parar para pensar uma encarnação, por mais que a gente consiga viver, a gente consiga viver o quê? 80, 90, 100 anos, que seja. Se a gente parar para pensar do ponto de vista da eternidade, de espíritos eternos que nós somos, uma encarnação não é mais do que um piscar de olhos, né? E, às vezes, encarnações
são dolorosas, às vezes desde o nascimento até o desencarne, né? E quem está junto, convivendo com aquele espírito encarnado, né? Principalmente os familiares, sofrem muito com isso, né? Mas isso não quer dizer que Deus desamparou, nem que aquela criatura não está num processo de tratamento e de cura. Porque, de uma forma geral, os familiares queriam que aquele problema fosse resolvido de forma imediata, que aquilo tudo fosse resolvido de pronto, né? Como se a gente pudesse fugir das leis de causa e efeito, né? Daqueles débitos e compromissos que a gente adquiriu, por vezes, em muitas vidas anteriores, e que a gente pudesse passar por ali, vamos dizer, impunes, né? Impunes entre aspas, né? Que Deus não pune. A gente simplesmente colhe aquilo que a gente planta. E, às vezes, essas encarnações são realmente difíceis, né? Mas a gente está sempre sobre a misericórdia e o amor divino, né? Tudo está sendo encaminhado para o melhor. Só que a gente enxerga sempre do ponto de vista do nosso tempo, né? Não do tempo de Deus, que é bem diferente do nosso, né? E a gente quer que, às vezes, aquelas experiências dolorosas que, às vezes, um ente querido da gente passa, fosse tirada de qualquer maneira, rapidamente. Quando aqueles processos dolorosos, que, às vezes, a pessoa está passando na encarnação, né, no físico, é o próprio processo de tratamento da alma, né? É a partir dali que vai haver a mudança daquele espírito, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, que muitos, às vezes, se revoltam, né, contra Deus e tomam uma atitude até vamos dizer, ficam incrédulos, né? Porque, poxa, se Deus existe, por que meu filho, por que meu pai, por que meu irmão, né? Por que minha esposa, meu irmão passa por uma situação dessa? E onde é que está Deus, né? Deus está sempre ali junto, conosco, sempre encaminhando. O que acontece de ruim, geralmente está relacionado às nossas escolhas, não a Deus, né? Deus está sempre nos amparando e nos conduzindo, através dessas experiências, para dias e caminhos melhores, né? Enquanto o enfermo tremia, pálido, nosso orientador e nosso irmão Clementino aplicava-lhe recursos magnéticos de auxílio, asserenando-lhe o corpo conturbado. Aqui está a misericórdia de Deus, né? Fim do acidente paroxístico, notamo-lo suarento e desmemoriado, qual se fosse surto às preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara, por último, a atenção, prosseguia apático, melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento, em vários tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Aulus, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. Como interpretar o caso de nosso amigo? Indagou Hilário curioso. Não lhe vimos o desdobramento e ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Enquadrar-se-lhe-á a transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? O enigma de nosso irmão, elucidou o assistente, é de natureza mental, considerando-se a origem pura e simples, mas está radicada a sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades mediúnicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência.
aquilo que a gente estava comentando, né? A doença do corpo é a cura do espírito, né? É aquela experiência que é dolorosa, mas que é o processo de cura espiritual. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si, tornou meu companheiro admirado, será do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma, a retratar-se no corpo, falou o instrutor comovido. É aquilo que a gente já estudou, né? Até no livro lá, que a gente estudou da fisiologia transdimensional, lá do Décio, né? A gente estava vendo que o princípio inteligente é o princípio agregador da matéria, né? Toda matéria que está agregada em torno de nós, ela só está ali por causa que ali tem um espírito. Então, tudo que toda a matéria, desde o nosso perispírito até o nosso corpo físico, né, ela é consequência da nossa mente, né, desse princípio inteligente que é o princípio agregador da matéria. Então, todas as doenças, os desequilíbrios, eles nascem na mente, no espírito, né, no princípio inteligente. Nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual, né? Aquilo que a gente falou. O desequilíbrio da mente se reflete, a princípio, no corpo perispiritual e depois no corpo físico. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também, na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida no mundo espiritual e, desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo que se impôs. Algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com um fracasso congenial. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Crê-se derrotado, antes de qualquer luta. Apraz-se-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Fim da reunião, ofereceu-se Aulos para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. O moço parecia anestesiado, inerte. Depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da vida pública, atingimos singela casinha suburbana. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo de volta. A ternura materna vibrava, iniludível, naquela voz clara e reconfortante. E a genitora conduziu, sem delongas, para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Fitando, disse preocupada. Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, ajuntou. Mas, primeiro, tratemos de acomodar você. O moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo caminho materno, envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado telheiro dos fundos. A gente vê que, às vezes, esses lares, né, já estão, vamos dizer,
já tem vários processos ali de desequilíbrio nele, né? A gente vê que não é só o rapaz ali que é problemático, a gente vê que ali tem um outro membro da família, o irmão dele, provavelmente ali, que também, pelo jeito, era um alcoólatra, né? Então, a gente já vê que o próprio núcleo familiar já fica desestruturado, né? Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Estava preso ao próprio mundo, né? Em desequilíbrio. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e arrojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulus recomendou-me ao escutar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza, quando nos avizinhamos da morte. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos-no também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se força pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação. Encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo. E, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Então, assim, dentro do livre-arbítrio dele, daquela restrição física que lhe foi lhe imposta pelo corpo, né? Ele escolheu se resignar e procurar entender, compreender as razões, né? Então, como ele diz aqui, através do Espiritismo, ele começou a aprender aqueles ensinamentos de esperança, de consolo, né? Mas isso se deve ao próprio livre-arbítrio. Ele podia ter escolhido o caminho de revolta, né? De revolta a Deus, Então, dentro daquela dor, daquela dificuldade, né, a gente também tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode tentar entender ou compreender as razões daquilo, né? Ou então, né, se revoltar, né? Ele ali, nesse caso, ele escolheu, vamos dizer, o melhor caminho. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu, depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada, irmã noutra vida terrestre. E os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio, onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos.
dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas, a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturosa conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Um jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós sem notar-nos e, reanimando o Américo, retirou-o para fora. Percebemos-nos a silenciosa indagação, o assistente informou. É Laura, a filha generosa que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. A quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos de quem se reta. Pelo que analisamos, disse Lário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daquele que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é atualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando reencarnados o mesmo ambiente. É aquilo que a gente já falou de outras vezes, né? Os processos obsessivos não são só de desencarnados para encarnados, né? Existe do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para outro desencarnado, do encarnado para outro encarnado, né? Porque, na realidade, se nós pensarmos, todos nós somos espíritos, né? E esses processos, independente do plano em que a gente está vivendo, no plano físico ou espiritual, eles se dão, né? Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Dispunhamos a retirada, quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo, e reconhecendo como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médios se aperfeiçoam? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra da cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, no mínimo, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulos a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Aqui termina o capítulo. Aqui, mais uma vez, ele reforça aquilo que a gente está sempre comentando aqui no estudo, né? Que o trabalho mediúnico, né? O Flávio fala muito isso, é um próprio trabalho de tratamento, de cura para o próprio médium, né? Onde ali ele está se tratando, está se curando ali também. Então, a gente vê que nesse capítulo aqui, a gente vê que esses processos, às vezes muito dolorosos, né, individuais ou de grupos familiares, né, tudo está ali obedecendo à lei de causa e efeito, e tudo está sendo encaminhado, né, pela misericórdia divina para o melhor, né? Mesmo que, na nossa visão limitada, a gente só enxergue aquele processo doloroso como dor, mas aquilo é um processo de regeneração, de cura, né?
que por vezes, às vezes, dura uma encarnação ou até mais de uma, né? Mas é um processo de cura que que é necessário a gente passar, né? Se pelas nossas pelo nosso livre-arbítrio, se nós fizermos escolhas equivocadas, né, no nosso passado, né, nada mais é do que a colheita daquilo que a gente plantou, né? Isso não tem nada a ver com castigo divino, muito pelo contrário. A gente faz essas escolhas, né, e a gente se compromete com a lei divina, e a gente tem que se ajustar com ela. Mas Deus está sempre junto ali conosco, sempre como Pai amoroso, né, sempre nos dando novas oportunidades de renovação, de melhora, né, e sempre encaminhando, através da vida, para aquilo que nos é melhor, né, para nossa melhora e para a nossa felicidade, né? Então, esse é um capítulo bastante interessante, né? Principalmente nós, assim, que somos médicos, né? Principalmente os psiquiatras, os neurologistas, né? Que às vezes lidam com esses processos aí que são longos e dolorosos, que às vezes se arrastam por uma vida toda, né? Que aparentemente, não, né, do ponto de vista só material, a gente não acha uma razão para aquilo, né? Fala, poxa, isso aqui não tem jeito, né? Mas é parte de um processo só, né? Bem interessante. Alguém quer comentar aí? Eu achei interessante, né, Anitta, porque nos capítulos anteriores ele se detinha muito falando da obsessão, né? Nesse capítulo aí, você vê que é uma luta expiatória, como o próprio título determina, né? Na parte do livro, na leitura do livro, do capítulo, né, você vê que ele fala assim: não houve desdobramento, não assimilou emissões fluídicas. O enigma de nosso irmão é de natureza mental, é desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Voltou à Terra trazendo certas deficiências no organismo perispiritual, né? Então você vê a atitude dele, né? Ele sempre se acreditava derrotado, né? Antes de qualquer luta, ele tinha esses pensamentos, né? Enfermiços, né? E aí ele criava sintonia com entidades, né? com outros espíritos com quem ele já convivia, né? Quando desencarnado, né? E aí todas essas perturbações pelas quais ele passava, né? Então, às vezes a gente vê um caso assim, muitas vezes a gente pensa é um processo obsessivo e muitas vezes não é, né? Muitas vezes é a luta expiatória daquele espírito, né? Não é só um processo obsessivo, né? Pelo Exatamente. contrário. Você vê que a luta expiatória foi a base disso tudo aí, né? E esses pensamentos dele... Outra coisa, Cláudia e Newton, é quando a gente fala assim, é coisa de outra encarnação, né? Muitos desses processos são da atual. Exatamente. Entendeu? São da atual encarnação. A gente ficar pensando, isso só foi na outra, porque a gente às vezes esquece que na atual a gente já fez alguma coisa. Então a gente já começa a espiar desde já, né? Porque o espírita tem muito disso, né? É tão bonzinho, deve ser de outra. Não, às vezes é dessa mesmo, que a gente fez alguma coisa e foi uma coisa assim que não foi tão grave, mas que já faz parte da atual, né? A gente também tem que tomar cuidado, né, Flávio, de na atual encarnação não criar amarras, não criar algemas, né? Não, débito é conta bancária. Eu falo que a encarnação é igualzinho uma conta bancária. Se a gente sair com débito zerado, já está bom. Né, já está bom. Mesmo assim, não é muito bom, porque o zero vai ficar negativo, né? Vem os juros, né? E aí o ideal é que você saia não devendo nada, um pouquinho de crédito, né? Para poder não ter que ficar muito pesado o seu débito, né? Um cartão de crédito é a mesma coisa. E outra coisa que eu achei interessante, as relações familiares, né? Esse capítulo é quase uma aula sobre as relações familiares, né? Ele fala aqui, os pensamentos daquele que partilha o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros
através de incessantes correntes de assimilação. Então, como o ambiente familiar é importante, né? A gente ter essa percepção, né? De ter prece, de estar... Às vezes os filhos, o Alexandre Serafim fala muito isso, é bem interessante. A gente não consegue ser atingido, né? Porque a gente faz prece, faz oração, mas eles vêm através dos nossos filhos, né? Eles pegam os familiares, os filhos, os sobrinhos, alguém chegado à nossa família para poder investir. Ver que não tem força contra a gente, mas aí ele pega o outro, né, para dar uma investida. E aí a gente acaba... Do filho do doutor Bezerra de Menezes, né? Aquela história da... A gente acaba envolvido. Não é o caso dessa história, né? Nesse capítulo, eles tinham uma história passada e tiveram que ter essa informação. Né? Isso aí estava todo mundo junto. Acontece. Isso aí estava todo mundo junto embaixo do mesmo teto e foi uma reunião boa, né? Para eles poderem ver os erros, né? E também essa irmã, né? Essa filha deles que era mais equilibrada, né? Que era amiga deles, né? Que inclusive no sono, né? Durante o sono, ela tenta harmonizar a situação, né? E a gente vê bem isso às vezes nas famílias, né? Sempre tem às vezes aquele que tenta dar uma equilibrada ali na situação, tenta harmonizar o ambiente, né? A gente sempre percebe muito isso, né? Outra coisa interessante... Tem a ovelha negra, mas tem as ovelhinhas brancas também, né? Na família. Tem todos, né? Outra coisa interessante que eu achei também aqui, quando ele toca naquele ponto, que o rapaz ele sempre se achava incapaz, sempre se achava inferior, né? Quer dizer, é um processo de auto-obsessão, né? Assim, então, e aí ele atrai amigos. Exatamente. Aí ele vai através do pensamento, ele vai atraindo espíritos que estão nessa mesma sintonia. Aí acaba também havendo interação com esses espíritos, mas é um processo auto-obsessivo também, né? Além da obsessão que vai sofrendo, é um processo auto-obsessivo. Talvez seja a obsessão mais difícil, talvez, de tratar, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Tem um trecho aqui, Ivan. Opa, fala, Ivan. Então, tem um trecho muito interessante aqui, que o Aulus sugere aos alunos, né, aos discípulos ali, o André e o outro, que eles realmente pudessem perceber as vibrações, tanto do rapaz que foi acolhido e acudido, quanto do pai, na hora em que ele cita o fato em que ele diz assim: sinto-me cercado de espíritos inquietos, quem estará junto de mim? Ele está, na verdade, solicitando apoio para o pai, sem saber que o pai também estava numa situação ainda de extrema expiação. E isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, a fixação entre eles era tão intensa que eles já vinham daquele passado de serem um grupo de, digamos assim, de bandidos, né? Vamos usar esse termo tão lá negativo, né? Porque eles trabalharam juntos e vieram juntos já na busca da expiação a partir daquele pai que volta com toda uma restrição, mas provavelmente trazendo com ele a culpa do desmantelo moral que ele criou lá atrás. Exatamente. Né? Ele traz um desmantelo moral lá de trás e ele vem trazendo esses elementos para ficarem junto dele e todos eles desbaratinados, digamos assim. Só que a mãe do grupo e mais a irmãzinha do grupo são a mola de sustentação de todo esse processo. E é o que a gente vê nas famílias que a gente atende aí no tempo todo, lá em CAPES e tudo mais. A gente vê isso, sempre tem um elemento que vai lá, que leva, que quer cuidar e que também ora ou vai à igreja, alguma coisa assim, né? Interessante, o perdão divino vem por esse caminho. É misericórdia de Deus, Nunca deixa a gente desamparado. Não deixar, o desamparo não existe. Exatamente. Verdade. Bastante interessante mesmo esse capítulo. É como todos aí que a gente sempre comenta, a gente até fica se repetindo sempre, são curtos, mas tem muito ensinamento, né, para ser retirado disso aí. Agora, só me permite dizer assim, né? A gente tem essa literatura exposta por
por Francisco Cândido Xavier, na década de 40 do século passado, ou seja, basicamente o século em que nós vivenciamos nossas maiores experiências como profissionais. Agora, a descrição dele lá, nesse capítulo, falando da crise, a apoplexia, que os livros antigos citavam, né, do indivíduo que cai, ele usa um termo até interessante, porque o indivíduo cai numa crise convulsiva, aparentemente, e ele correlaciona esse processo com um quadro histeriforme. Olha só, o Chico era um homem simples, Sim. e, de repente, ele dá uma verdadeira demonstração de profundidade de conhecimento que vinha da espiritualidade maior, né? É muito interessante, né? Não aceita quem não quer, né, gente? Desculpa, mas não aceita quem não quer. A AME Brasil fez uma correlação bastante interessante dos trabalhos, do que o Chico dizia na década de 40, de 50, e os trabalhos científicos hoje provando o que ele falava há 60 anos, 70 anos atrás. Então, hoje, você tem um embasamento ali científico para aquilo que foi falado, como você falou, para um sujeito simples, né, que não, assim, vamos dizer, nessa experiência encarnatória, não teve grandes estudos, mas a gente sabe o espírito que ele era, né? E trazendo todos esses ensinamentos através da espiritualidade e tal, coisa que hoje cientificamente se comprova, né? É bastante... O que ele escrevia, que ele psicografou, né? Ivan, né? Além da época, né? Ele estudou até a 4ª série, né? O Chico estudou até a 4ª série, né? Com tantos termos, né, médicos, né? Como explicar tudo isso, né? Só não acredita quem não quer mesmo, né? Pois é, mas uma daquelas coisas que a gente acredita que seja realmente Kardec, né? Que voltou aí para continuar o trabalho dele, que foi iniciado aí no século retrasado, né? Mas é isso. Então, a gente, na próxima semana, a gente dá a continuidade com o capítulo 25, em torno da fixação mental. Estava pensando da gente fazer o nosso estudo na próxima semana, que vai ser dia 1º, né? Ou dia 2? 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30... Dia 1º, né? Aí a gente fazia o nosso estudo no dia 1º, aí depois no dia 8 a gente vai ter uma reunião de diretoria, como agora é mês de dezembro, todos vão tirar férias, então a gente fazer um recessozinho nesse mês de dezembro e logo comecinho de janeiro, e depois em janeiro a gente retoma os nossos estudos. Aí fica aí para a apreciação de vocês, depois a gente conversa a respeito disso. Isso, pô, Newton, eu acho que janeiro o pessoal viaja mais, viu? Eu acho que você vai ter que voltar no início de fevereiro. Pode ser. Normalmente, a gente pode até fazer uma reunião dia 15 ainda, não tem problema. Aí depois estende, porque janeiro o pessoal sai no Natal e só volta lá para o meado de janeiro. Aí a gente vê. Vamos encerrar aqui com a prece, aí depois a gente pode até discutir isso aqui entre nós. Aqui. Isso. Quem quer fazer a prece? Quer fazer a prece, Ivan? Tá, ok. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Querido Deus, mais uma vez, Senhor, curvamo-nos à grandiosidade da vossa obra. Somos gratos, Senhor, por este caminho que já optamos por trilhar. Que nós nos conformemos com as necessidades imperiosas de nossos joelhos cansados. Que possamos nos erguer a cada dia em prol do nosso próximo. Esta oficina de trabalho, Senhor, se vivifica a cada semana, sob a proposta de harmonizarmos os nossos pensamentos, de ampliarmos o nosso conhecimento em prol de nossos semelhantes. Obrigado, Pai, por este caminho que nos foi outorgado por vós.
e que nos faz comprometermos a cada dia a nossa disposição e a nossa disponibilidade pelo bem eternamente. A todos desta casa, deste momento, desta luz, solicitamos, Pai, que reconheçam a vossa obra em cada um de si. Amém. Assim seja. Então, agradecendo aí a presença de todos vocês, daqueles que irão nos assistir, né, a gente dá por encerrado o estudo da noite e na próxima semana a gente dá seguimento ao estudo. Tá bom? Uma boa noite a todos aí. Deixa eu encerrar aqui, ó.